O que fazer quando não sabemos mais o que fazer? Você já ouviu um adágio popular que diz: se correr o bicho pega e se ficar o bicho come? Talvez você esteja diante de uma situação semelhante. Você não sabe mais o que fazer. E você pergunta isso: o que fazer? Então é sobre isso que nós iremos falar neste vídeo. Fica aí conosco. Não pula o vídeo não. Fica aí até o final, porque com certeza sua vida será muito impactada pelo poder do nosso Deus vivo. Queridos, no livro do profeta Daniel, no capítulo 2, diz a Bíblia que o rei Nabucodonosor, ele dormiu e acordou perturbado. E aí ele convoca todos os sábios, os encantadores ali do reino, porque ele queria que eles dissessem o sonho e trouxessem a interpretação do sonho. Agora veja que situação, né? Os sábios ficaram desesperados, porque eles já haviam decretado que se eles não revelassem o sonho e não trouxessem a interpretação, eles seriam mortos, junto com seus familiares, e o rei decretou que as suas casas virariam monturo. Que situação, hein? Desesperado. Talvez você diga: mas o que tem a ver isso comigo? De repente você pode estar diante de uma situação semelhante em alguma área da sua vida. Nós temos vivido tempos difíceis, não é verdade? Então está lá aqueles homens desesperados, e o texto sagrado diz aqui no capítulo 2 do livro do profeta Daniel, que a situação foi levada ao profeta Daniel, o homem de Deus. Daniel era um homem que orava, um homem que tinha vida com Deus. Ele orava durante o dia 3 vezes, e ele buscava socorro. Era uma pessoa que dependia 100% do Deus Todo-Poderoso. E aí Daniel, quando se depara com aquela situação, diz a Bíblia que Daniel avisa para aqueles homens que trouxeram a ordem do rei. Alguém lembrou de Daniel e trouxeram a situação para ele. E ele pediu um tempo. Esse tempo, o que ele fez? Ele reuniu os seus amigos, os seus 3 amigos, e eles entraram em oração. É o que você deve fazer. Quando você se encontrar diante de uma situação que não sabe mais o que fazer, o socorro é os céus. Porque o Deus da Bíblia, o que você não pode, Ele pode. O que você não sabe, Ele sabe. E Ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. E o texto sagrado diz que ele reuniu os amigos e eles entraram em oração. E quando chega aqui no capítulo 2, no versículo 19, diz a Bíblia: então foi revelado o mistério a Daniel. Ou seja, aquilo que era desespero, aquilo que era sentença de morte, o risco que eles estavam correndo de vida, foi resolvido através de momentos de oração, de busca e de clamor ao Deus Todo-Poderoso. E ele continua no versículo 21, diz a Bíblia que Daniel bendiz ao Deus dos céus. Ele diz: bendito seja o Deus Todo-Poderoso de eternidade a eternidade, porque Ele é quem muda o tempo. Se o tempo não está muito bem para você, crê nisso. Deus muda os tempos. Ele muda o tempo. Ele estabelece reis e Ele remove reis. Com Ele mora a luz. Ele conhece o profundo e o escondido. Aleluia, bendito seja o nosso Deus Todo-Poderoso. Então, está bem claro aqui nas Santas Escrituras que aquilo que nós não podemos, o Senhor pode. E Ele pode qualquer coisa. Ele não mudou. Ele continua o mesmo ontem, hoje e para sempre será o mesmo. Então, se você estava diante de uma situação difícil, de um quadro humanamente falando irreversível, ou diante de um decreto de morte, né? De repente você recebeu um diagnóstico médico que a sua situação não é só um milagre. De repente você está diante de portas que se fecharam. Você era uma pessoa bem sucedida, pode ser o seu caso, e de repente tudo se perdeu. Prejuízos, você tem sido vencido, né, por essa avalanche de problemas, de notícias ruins. Talvez a sua família foi atingida, mas não temas. Creia no Deus Todo-Poderoso, porque Ele reverte qualquer sentença, Ele cancela qualquer sentença, Ele muda qualquer decreto. Toda e qualquer situação existe uma solução quando existe alguém que clama, alguém que confia, alguém que acredita. Sabe como terminou isso aqui? No versículo 48 diz a Bíblia que o rei reconheceu e ele disse: bendito seja o Deus de Daniel, que Ele é o Deus dos deuses e Senhor dos senhores. E o rei engrandeceu a Daniel, ele deu muitos e grandes presentes.
Aleluia. É isso que Ele tem para você, para mim e para todos nós. Recompensa. O nosso Deus é um Deus galardoador e Ele recompensa todos aqueles que clamam, todos aqueles que invocam e que pedem, que acreditam no nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Se essa palavra te abençoou, então faz o seguinte, compartilha aí com 4 amigos seus. E se você não era inscrito ainda no nosso canal, clica aqui embaixo, olha, em inscrever-se, inscreva-se no nosso canal, ativa aí o sininho, porque estamos sempre postando uma nova palavra, sempre trazendo pérolas preciosas da palavra de Deus para abençoar a sua vida. Deus abençoe sua vida, sua família e até o nosso próximo encontro, se Deus assim o permitir.